Paz do Senhor Jesus a todos. Convido o Senhor e a senhora a lermos o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isso, diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, tribulação, pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se diz judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para que sejais tentado. Tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. A gente tem aqui quando João na ilha de Pátimo recebeu a ordem de escrever as 7 igrejas na Ásia. Não é que só tinha 7 igrejas na Ásia, tinha muito mais, mas só que essas 7 foram as mais específicas, que mais precisavam ouvir um recado de Deus. Quando o apóstolo João escreve essa carta à igreja de Esmirna. Esmirna, esse nome Esmirna significa mirra. O que era mirra? Mirra era uma resina que produzia aroma agradável. Esmirna significa mirra. Mirra era uma resina que produzia aroma agradável. E para extrair essa resina tinha um processo que era muito árduo. Esse processo condiz o processo que a igreja que estava na cidade. Nessa cidade de Esmirna tinha uma pequena igreja, uma igreja de pessoas simples e humildes, pessoas que não tinham muitos recursos. A cidade era bela, a cidade era rica, a cidade era poderosa, mas lá tinha uma pequena igreja humilde e que estava passando processos de muito sofrimento. O que é que eu quero falar dentro dessa carta à igreja de Esmirna? Em primeiro lugar, ao anjo da igreja. Quando se fala o anjo da igreja, está se falando ao pastor da igreja, mas sabe que o anjo aqui é uma forma figurada, porque anjo significa no hebraico malak. Malak significa mensageiro. Então, quando fala o anjo da igreja, se refere ao pastor da igreja, mas o pastor aqui não quer dizer que ele é anjo, mas uma forma figurada para representar o anjo, porque o anjo é o que transmite a mensagem, o que leva a mensagem. Então, o pastor ele recebe e transmite as suas ovelhas, que está na sua responsabilidade dada por Deus. Outro ponto, eu quero falar sobre 5 diferentes níveis de perseguições sofridas pela igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna passou 5 diferentes níveis de perseguição. Essa igreja passou. Primeiro nível de perseguição que a igreja de Esmirna passou foi a perseguição governamental. Observe, senhores, no capítulo 2, verso 9, Jesus diz assim: Eu sei as tuas obras e tribulação. Jesus está dizendo, eu sei a tribulação que vocês estão passando, o esmagamento, a provação. O governo romano perseguia os crentes da cidade de Esmirna, prendia, mandava matar. A perseguição era grande, muitas lutas esses irmãos passavam para servir a Cristo. Primeira perseguição governamental. Segundo tipo de perseguição que esses crentes passavam era perseguição econômica. Jesus diz, conheço a tribulação e pobreza, mas não se preocupe de não ter bens aí em Esmirna. Vocês não têm bens, riqueza aí, mas aqui para comigo vocês são ricos. Olha o que está escrito no texto. Com essa tribulação e pobreza, mas tu és rico. Está escrito aqui, capítulo 2, verso 9. Mas tu és rico. Quando Jesus diz isso, que observa a pobreza, que Jesus observa a falta de recursos que eles tinham, porque os crentes tinham um comércio na feira, os crentes procurava ter seus meios de viver, mas o imperador mandava saquear. Por exemplo, se o crente tivesse uma loja na cidade de Esmirna, o imperador mandava saquear a loja, tomar tudo que o crente tinha. O crente não podia prosperar na cidade de Esmirna, porque tudo o imperador mandava tomar, porque o crente não podia prosperar. Então os crentes, eles eram pobres, não tinham recursos financeiros para poder sobreviver nessa cidade, porque eles eram muito perseguidos. Isso se chama a perseguição econômica. Perseguição primeira governamental, perseguição econômica.
Hoje a gente vive no Brasil tem muitos crentes ricos, muitos crentes prósperos, muitos crentes abençoados, e mesmo com todo esse privilégio que nós temos, as pessoas ainda não têm coragem de ir para a igreja, para ir para o culto, o templo, para agradecer a Deus. Hoje a gente tem muitas bênçãos, muitas pessoas prósperas, carro do ano novo, bonito, mansões, apartamentos, e mesmo assim não valoriza. Mas a igreja de Esmirna, sem ter recursos, sem ter mansão, sem ter carro do ano, eles estavam adorando a Deus, prendiam, matavam os crentes, mas eles continuavam perseverando, mesmo na perseguição econômica, eles continuavam dizendo que Deus é maravilhoso. Pense nisso. Terceiro tipo de perseguição que esses crentes sofriam: perseguição religiosa. Perseguição religiosa. Esses crentes não tinham paz para adorar a Deus, porque eles acusavam os crentes. Olha a acusação que esses crentes de Esmirna sofriam. Quando eles celebravam a ceia, eles diziam para o imperador que os crentes estavam comendo a carne de Cristo e bebendo sangue. Aí o imperador dizia: mas eles não dizem que são crentes, são canibal, comendo carne e bebendo sangue? Mas era calúnia, porque os crentes estavam ceando a Cristo. Eles bebiam o suco de uva como nós bebemos, e comiam o pão, que era um simbolismo do corpo, e o suco, que era o simbolismo do sangue. Aí chegava para o imperador dizendo: os crentes estão comendo carne, eles estão comendo a carne do Cristo deles e bebendo sangue. Aí o imperador dizia: eles são canibais, então manda matar, fechar o templo. Os crentes estavam ceando, chegava os soldados, fechava a porta do templo, ateava fogo, morriam os crentes ali, queimavam, e todos morriam adorando ao nome de Jesus. Irmão, a perseguição em Esmirna era muito grande, mas o que me chama a atenção é que os irmãos não desistiam de Cristo, os irmãos perseveravam. Hoje muitos crentes, qualquer coisinha, quer desistir de Jesus, qualquer provinha quer parar, quer desistir. Olha para a carta da igreja de Esmirna, pega esse exemplo e aprenda uma coisa: seja fiel a Cristo e não desista de Cristo nunca. Quarto tipo de perseguição que esses crentes passavam: perseguição física. Caso o prisioneiro fosse cristão, a situação piorava, era morto e surrado e atirado à rua. Quarto tipo de perseguição era a perseguição física. Se o preso fosse crente que estivesse na cela, ele sofreria tortura. Se o preso fosse crente, ele sofreria tortura, e o corpo era lançado na praça pública para que todos vissem o corpo dilacerado. Crente preso na época de Esmirna sofria tortura e martírio, e o corpo era jogado ao público para que todos vissem. Se chama perseguição física. Quinto tipo de perseguição era a perseguição satânica. Quinto tipo de perseguição era a perseguição satânica, que diz aqui, o versículo 9 ainda diz assim: nada temas mas tu és rico, diz assim o texto: mas tu és rico e há blasfemas dos que se diz ser judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Quando diz aqui a perseguição satânica, que existia aqueles que diziam ser judeus, mas não era, mas era sinagoga de Satanás e estava dentro da igreja. Existia uma classe de um grupo de pessoas que se dizia ser judeus prosélitos. Esse daqui não eram os judeus mesmo, eles diziam ser judeus. Eles iam para o culto e ficavam no culto, observando o culto, e depois ia levar calúnia para o imperador, dizendo que os irmãos estavam cultuando e falando mal do imperador, que estava criticando o imperador, para que o imperador mandasse soldados e matasse, destruísse, fechasse os templos. Servir a Cristo em Esmirna era a tarefa mais árdua e mais difícil, não era para qualquer um. É por isso que Jesus escreve no final, aqui dizendo, do versículo 10, nada tema das coisas que ainda vai padecer, mas ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Irmãos, se para ser crente em Esmirna era tão difícil, imagina nos dias de hoje. Hoje nós sofremos, mas não como os crentes de Esmirna. Aprenda isso, seja fiel, não desista do Cristo que você serve. Glória!